Agora, nós vamos ouvir o professor, doutor Super Anilton. É Super Anilton, engenheiro mecânico, mestre em matemática aplicada e doutor em engenharia elétrica. Professor aposentado da UFES, onde também foi diretor-presidente da FAPES e pró-reitor. Criador do Genevix e co-criador do Labitel UFES. Coordenador do grupo de pesquisa TIC aplicada à saúde e professor voluntário do Labitel UFES. Diretor de inovação tecnológica da UFES e professor da UniVC. Pesquisador em saúde mental, como a USP, atua em áreas que incluem modelos conceituais baseados em ontologia, interoperabilidade, semântica de sistemas de informação, simulação estocástica, IoT, ciência de dados, inteligência artificial, desenvolvimento de tecnologias para a saúde mental, TIC na saúde e na educação digital e redes ópticas. Com vocês, então, o mestre doutor, professor Anilton. Currículo forte, hein? Palavras difíceis. Obrigado, Peter. Depois dessa apresentação aqui, dá até vontade de sair, né? Bom, primeiro agradecer ao Peter, ao IFES, né? Do Gico, pelo convite de estar aqui com vocês. Falar depois do Evandro sobre esse tema, né? É muito complicado, né? O Evandro tem um vasto conhecimento, muita experiência. Me deu muito trabalho para organizar a apresentação, porque eu começava a trabalhar e aí vinha a ideia, poxa, mas isso aqui está dentro do skill do Evandro. O Evandro deve falar disso. Isso aqui deve estar. Aí lá pela terceira ou quarta tentativa eu resolvi mudar a ideia inicial que eu tinha e preparei uma apresentação na qual eu vou trazer aqui algumas provocações e alguns exemplos. Quando eu recebi esse tema, né, do Peter, do IFES, eu fiz uma reflexão, né, qual é o papel que nós entendemos a cidade da inovação? Para que veio a cidade da inovação? Aí depois dessas atropelos, um conflito que eu tinha com a possibilidade do que o Evandro ia falar aqui, né? Com a apresentação do Evandro me deu convicção de que eu tomei a decisão certa de não seguir a ideia inicial que eu tinha, né? E principalmente o que eu vou falar aqui está muito associado com os 3 últimos slides que o Evandro apresentou. E eu não conversei nada com o Evandro sobre a apresentação, tá certo? Então, assim, na minha visão, o que eu vou trazer para vocês, é que na minha visão a cidade da inovação, ela tem um papel, eu já conversei sobre isso com o Peter algumas vezes, ela tem na minha cabeça um papel fundamental de ser um elemento de articulação global dentro do Estado do Espírito Santo, para que nessa articulação possam ser construídos projetos estruturantes nas diversas áreas do conhecimento, com foco em inovação, empreendedorismo e bem-estar social. Isso é o conceito que eu tenho da cidade de inovação, né? A cidade da inovação, no conceito que eu tenho na minha cabeça, ela não deveria ser uma incubadora de empresa, não deve ser, o pró-reitor está dizendo que não deve, por quê? Incubadora de empresa, o IFES tem 23 núcleos incubadores espalhados pelo Estado. A UFES tem 4 núcleos incubadores espalhados pelo Estado. Então, incubadoras de empresa
nós não precisamos nos preocupar com elas. Não deve ser aceleração de empresas, ela deve ter um papel muito próximo do que o Evandro trouxe como ideia de escritório de projeto. A minha inspiração, ela está, não sei se todos já leram, um relatório da ONU, um relatório mundial das cidades. Foi publicado em 2020 para 2021. Eu não sei se alguém já leu esse relatório. Então, é obrigatório a leitura desse relatório para quem está discutindo inovação e principalmente dentro do contexto de uma entidade como a Cidade da Inovação. Essa frase está entre aspas, porque é uma tradução que eu fiz, tá certo? Hoje já tem uma edição em português desse relatório, né? Mas eu tinha o em inglês, aí depois é que eu vim descobrir que tinha um em português, mas aí já tinha traduzido. Então, a cidade inteligente, ela é uma cidade inovadora, que usa tecnologia de informação e comunicação e outros meios para melhorar a qualidade de vida, eficiência de operação e serviços urbanos e competitividade, garantindo a necessidade das gerações presentes e futuras no que diz respeito aos aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, esse é o mote que eu utilizei para falar aqui para vocês. E como que a gente faz isso? A gente faz isso usando uma estrutura que na literatura nós chamamos de Living Labs, que são laboratórios vivos, tá? Então, a minha proposta, meu tema para discutir aqui sobre a Cidade da Inovação é que a Cidade da Inovação possa colaborar com a região metropolitana da Grande Vitória e com as grandes cidades do interior, que a gente possa estar estruturando em cada local desse Living Labs urbanos, para que a gente possa estar resolvendo os problemas de todos, envolvendo a sociedade, as empresas, as escolas e etc. Tá? Então, esse para mim deveria ser um papel nobre da Cidade da Inovação e que faria uma grande diferença, na minha opinião, para o Estado do Espírito Santo. Então, espera aí. Tá. Nesse processo, o que nós deveríamos estar preocupando aqui na Cidade da Inovação? Muitas dessas coisas eles já fazem, eu não estou dizendo que não fazem, viu gente? Viu, Peter? O que eu estou trazendo aqui, eu não estou dizendo que vocês não fazem, mas o que eu acho que deve ser a preocupação da Cidade da Inovação? Primeiro, formar os atores desse ambiente. Nós precisamos, o Evandro falou aqui das Deep Techs, por exemplo, foi um item que ele colocou lá num dos slides dele. Nós, no Estado do Espírito Santo, não temos formação Deep Tech adequada. Tá? Eu e o Evandro, coincidentemente, nós escrevemos um projeto, estamos submetendo a MCI para a gente fazer formação de Deep Tech. E quando nós falamos em formação Deep Tech, eu não estou falando nas tecnologias, eu estou falando nas pessoas. Eu preciso capacitar o professor do IFES, o professor da UFES, a enxergar o seu trabalho de pesquisa não apenas como uma publicação de um paper no periódico Qualis A1, mas como uma oportunidade de negócio que vai gerar riqueza, emprego e renda. Os nossos professores, o UFES, IFES, o VV, o CL, o Multivix, FAESA, não estão preparados para esse momento. Então, nós precisamos prepará-los. Do mesmo lado, nós precisamos preparar os nossos alunos, que também não são preparados, tá? Nossos alunos, as nossas escolas, as nossas universidades, faculdades de um modo geral, nós preparamos ainda hoje os nossos estudantes orientados ao emprego. Isso acabou faz algum tempo, tá certo?
a orientação ao emprego já acabou. Mas nós, por exemplo, para mudar um currículo lá na UFES, aí o Ludovico já riu aqui, para mudar um currículo acadêmico numa universidade pública, num instituto público, é uma guerra. Então, e a evolução tecnológica é de hoje para depois da manhã. Então, precisamos preparar os nossos empreendedores, que eles precisam estar antenados para a formação de Deep Tech. Isso é um capítulo que a gente pode voltar aqui para conversar. As startups e as scale-ups, os colaboradores de startups, porque as pessoas estão indo trabalhar nas startups, mas com a mentalidade de quem vai trabalhar numa grande empresa. Tá certo? E a realidade são completamente diferentes. Então nós precisamos trabalhar, capacitar essas pessoas. Os mentores, os investidores, os prestadores de serviço, as instituições acadêmicas, ICT, governos. O governo não está preparado para lidar com esse momento. São poucas as organizações de governo com quem a gente pode estar conversando. As grandes empresas e as instituições da sociedade civil. Então, o primeiro desafio que eu vejo é a formação desses atores. Tá? Então, isso é um trabalho, na minha opinião, um trabalho muito, muito longo. O IFES tem uma grande expertise, na minha opinião, a maior expertise que existe no Estado, está no IFES, em particular no IFES da Serra. Lá no IFES da Serra, com o programa, com Francisco Rapichan, com o programa Inova Serra. Tá certo? A outra coisa é estimular a criação das comunidades de inovação. Tá? E aí, o que significa isso? Criar comunidades de inovação. Significa envolver toda a cadeia de valor da inovação, que vai desde a educação até a pesquisa, passando pela criação de negócios, demonstração de incubação de startups, marketing, comunicação e vendas. Ou seja, quando eu estou falando comunidade de inovação, eu não estou pensando só na tecnologia pela tecnologia. Eu estou pensando em toda uma cadeia de valor. Os bons exemplos que nós temos no Brasil não são os únicos, mas são os dois exemplos que eu sempre cito nas minhas conversas. É a Rede Mineira de Inovação. Eu não sei se alguém aqui conhece a Rede Mineira de Inovação. Se não conhece, vale a pena entrar no site deles e verificar o que eles fazem, o que eles fazem lá em Minas, tá? E o Porto Digital, que todo mundo conhece, né? Esse é um dos casos mais famosos que nós temos no Brasil. Então, esses são dois exemplos, né, que eu vejo de forma muito positiva sobre essa questão da criação de comunidades de inovação. A outra questão, alguém falou aí da economia verde, né, etc., é que hoje nós precisamos efetivamente incorporar a quíntupla hélice da inovação. Tá? O que significa a quíntupla hélice da inovação? É a preservação ambiental. Então, ou seja, o meio ambiente ele está acima de tudo. Então, nós precisamos pensar em desenvolvimento de tecnologias, porém, definindo quais são os efeitos que essas tecnologias podem gerar para o meio ambiente. Então, se vocês olharem os meus últimos trabalhos, vocês vão verificar que todos eles estão centrados nessa ideia. E no meio e no centro de tudo, está a sociedade. Porque nós precisamos fazer todo esse processo gerando bem-estar social. E tem muita coisa que a gente pode fazer dessa forma. Nós estamos discutindo lá na Secult, lá no Hub ES+, a questão da economia criativa, e é impressionante o que tem de conhecimento tácito nessas comunidades da economia criativa. Só que esses conhecimentos tácitos
precisam ser transformados em conhecimento explícitos para que, com isso, a gente consiga formar novas gerações que estão chegando por aqui. Tá? Então, esse é o papel que a gente precisa fazer. E aí você tem as 3 hélices tradicionais, que é a universidade, governo e indústria. Na MCI, que o Evandro citou aqui, nós trabalhamos hoje com a 4 hélices, que é sociedade, universidade, indústria e governo. E começamos agora um processo de incorporar nas nossas ações da MCI a 5ª hélice, que é o meio ambiente. Quais são os elementos chaves que eu enxergo que a gente precisa discutir para a cidade da inovação? A primeira delas é disseminação da cultura da inovação entre os cidadãos. Muitas pessoas simples na nossa comunidade, na nossa cidade, desenvolvem inovações importantes, mas eles não têm a consciência, de que aquilo que eles fazem é uma inovação importante. Então nós precisamos trabalhar na criação de uma cultura da inovação nas cidades que a gente vive. E o que significa isso? As cidades precisam se transformar em plataformas de inovação aberta, criatividade e geração de conhecimento. Ou transformar o conhecimento tácito, como eu falei, em conhecimento explícito. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, 10 para 15 anos atrás, nós estruturamos um projeto dessa natureza, em que nós trabalhamos aqui no Morro do São Benedito, na Avenida Leitão da Silva, onde nós, a partir do aprendizado que nós tivemos lá na comunidade, junto com o Departamento de Engenharia Civil da UFES, nós trouxemos o conhecimento das pessoas e a partir dali foram estruturados fabricação de tijolos ecológicos, tá certo? E eu não sei se vocês se lembram como é que era no passado, passava na Leitão da Silva, aquele monte de palafita caindo, e depois você observa casas de alvenaria pintadas com todos os processos de higiene necessário para uma boa convivência das pessoas. E foi montado na época uma fábrica de tijolos ecológicos, naturalmente dirigida pelas mulheres, porque é quem sabe tomar conta melhor desses processos do que nós homens, e esse processo se desenvolveu por todo o território, a área 4 aqui do território do bem. Infelizmente, esse projeto foi interrompido. Por quê? Porque não havia naquele momento, 15 anos atrás, não havia naquele momento o contexto que existe hoje de suporte à inovação. A gente fazia isso, né, meio que na marra. Aí não tinha, por exemplo, apoio do governo, do estado, não tinha apoio do governo municipal, não tinha uma MCI dando suporte, e aí o projeto era tocado pela cara e a coragem de meia dúzia de pesquisadores do IFES e da UFES que estavam lá, né, levando pancada e achando e recebendo adjetivos de malucos, tá certo? Onde é que esses caras querem chegar e etc. E a outra questão é uma coisa que a gente vê pouco no nosso desenvolvimento da inovação, que é a tecnologia cívica. Isso significa que nós precisamos levar empoderamento para as pessoas. Porque se as pessoas não se empoderarem daquele conhecimento, daquele processo delas, tá certo? Não adianta, as coisas não andam. As coisas não andam. Nós estamos fazendo um projeto hoje, junto com o IFES de Piúma, né? lá em Piúma, sobre o artesanato com coisas, combinando coisas do mar e da Mata Atlântica. Mas né? Cadê o Polese? Está lá atrás, ó, quietinho lá, né, Polese? Polese recebeu, já falei com o Ludovico, agradecendo a sua acolhida lá no projeto, né?
A indicação do Silvio fez uma grande diferença para o projeto, e hoje nós temos então o IFES de Piúma trabalhando junto com a UFES, que nós estamos levando um laboratório de design de joias da UFES, para que juntos a gente possa, aquela joia, aquela peça que é vendida por 10, 20, 15 reais na feira, hoje algumas delas já são vendidas por 100 reais, ela era vendida por 10, 15, diga, Polese. Pode fazer, é importante, aqui não tem esse negócio de terminar para... Professor, é importante dizer, porque hoje meu nome é Marcelo, né? Marcelo Polese, estou lá na direção geral do Campus Piúma, e esse programa nasceu através de uma emenda, Ludovico sabe, né? Ex-deputado Felipe Rigoni, criou um programa, né, lá no campus, que é o programa do fortalecimento do artesanato das conchas. Isso. E além disso que o senhor traz aqui, né, desse avanço que realmente é transformar o artesanato em biojoias, em agregar valor e agregar história, né, e a cultura, um grupo de mulheres já se organizaram e já estão, né, empreendendo, montaram algo e estão assim, super empoderadas com esse projeto e é fantástico assim poder trazer esse relato aqui. Tá Muito obrigado, Polese. Muito obrigado. É exatamente isso que o Polese falou. Então, ao invés... Vou usar a fala dele, que era a próxima frase que eu ia dizer, muito obrigado. Ao invés de elas serem vendedoras de feira de artesanato, hoje elas são produtoras de biojoias. Olha a diferença, o que significa esse empoderamento das pessoas. Então, eu estou falando disso, muito obrigado, Polese, não só da sua presença, como da sua manifestação, porque mostra que o que eu estou falando aqui não é uma viagem da minha cabeça, né? Quer dizer, uma coisa que nós estamos fazendo acontecer com as instituições acadêmicas, trabalhando junto com o governo, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Piúma, tem o apoio da associação, das cooperativas de artesãos, das associações de artesãos, ou seja, todo esse contexto e juntando o que tem da riqueza que eles têm do mar com a riqueza da Mata Atlântica para gerar produtos que a meta é que daqui uns dias a gente consiga estar levando isso para fora do Espírito Santo. Outro elemento importante que é a inovação precisa ter como foco a promoção do bem-estar e segurança para as pessoas. Tá? Então, é um foco que é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. Né? Outra questão, promoção da cidadania digital. Cidadania digital não é dar celular para as pessoas. Às vezes as pessoas acham que cidadania digital é botar o celular, dar determinadas facilidades. Cidadania digital é o que nós chamamos de promoção da cidadania informacional. Ou seja, nós precisamos disponibilizar informação de qualidade para que as pessoas possam melhor viver. Então, a informação qualificada precisa chegar até as pessoas. Tá? Então, não é apenas... no passado, quando falava cidadania digital, falava-se em botar laboratório de computação nas escolas, criação de telecentros comunitários. Onde foi parar isso? Não foi parar. Por quê? Porque isso não foi utilizado para melhorar a capacidade de informação que as pessoas recebem, informação de qualidade. A outra questão é a redução das desigualdades tecnológicas dentro e entre áreas metropolitanas, entre áreas metropolitanas e áreas rurais, e entre cidades e países. Então, você vai numa região como uma cidade como Vitória, tem uma região que tem todas as tecnologias. Você vai um pouco afastado dessa região, não tem nenhuma tecnologia, tá certo? Então, nós precisamos reduzir essas diferenças. Precisamos reduzir essas diferenças. Outra questão importante, como o Evandro falou aqui, como é que a gente pode fazer isso? Através de inovação aberta. O que a inovação aberta traz de desafios?
O primeiro deles é pensar fora da caixa. Porque a inovação aberta, nenhum de nós será o todo-poderoso, que ele é o dono do conhecimento, ele é o dono de tudo. A inovação aberta parte do princípio do trabalho da cocriação. Nós vamos trabalhar de forma colaborativa. Um outro elemento é compartilhamento da propriedade intelectual entre empresas e organizações, instituições e entidades da sociedade civil. Nós hoje no Estado temos um grande exemplo, que são os núcleos de inovação tecnológica, os NITs. Hoje, NIT do IFES, NIT da UFES e NIT do INCAPé não desenvolve mais projetos isolados. Nós trabalhamos com os NITs em rede. NITs em rede, ou seja, os 3 NITs trabalham juntos. Óbvio que da hora que vai internalizar as ações, cada um internaliza de acordo com o que é previsto na sua instituição. Porém, as macro-referências são definidas para um trabalho em rede. Incentivar o potencial de criação fora das 4 paredes, buscar talentos e empreendedores que tragam novos insights para dentro da empresa, dentro da organização, das entidades, etc. Então, isso aqui vocês observam que o Evandro falou disso, tá certo? De uma outra forma, mas ele deixou isso bem claro. Como caminhar para a busca de uma solução? Aí foi o que nós conversamos, né, sobre isso. Como que a cidade da inovação pode caminhar para uma busca de solução dessas questões? Primeiro, é transformar as cidades em grandes living labs urbanos. Eu coloquei ali 2 referências. Uma essa apresentação, ela está disponibilizada para a Cidade da Inovação, para o Peter, e ele vai disponibilizar para todos vocês, quem tiver interesse, né? Em 2010, nós criamos aqui no Estado uma rede brasileira dos livros, a partir do Espírito Santo, UFES, IFES e FAESA, na época, nós criamos uma rede brasileira de Living Labs, que seria para nós um motivo de transformação dessas coisas. Não foi para frente, porque, como eu já falei, nós não tínhamos apoio de ninguém aqui. O ano passado foi criado a Rede Brasileira de Living Labs, pela UFRJ, e que hoje faz um grande sucesso. Eu não estou criticando a UFRJ, eu estou parabenizando a UFRJ, porque hoje tem um contexto global pró-inovação que não existia em 2010. Então, em 2010, nós ficamos o Rapichan, que era o puxador do samba aqui no IFES, com o Anilton, a Miriam Magdala, o Robert Marconi, que estava na FAESA, tá certo? Ficaram esses 4 puxadores de samba, e tocando um samba sem repercussão. Então, 13 anos depois, a UFRJ lança um projeto que eu fiquei feliz da vida quando eles lançaram, e ali está o site ali para quem tiver interesse ir lá olhar o que é isso. Tá? Então, você observa, como eu já falei aqui, isso que eu estou trazendo tem exemplos concretos acontecendo hoje no Brasil. Então, o que é um Living Lab? Esse conceito ele foi criado em 2003 pelo William Mitchell, do MIT, e a definição é simples, é um ecossistema envolvendo todos os agentes da inovação, no qual a inovação aberta se desenvolve centrada nos usuários e estimulada por estes. Quem são esses usuários? São as pessoas, são as organizações, são as empresas, tá certo? E etc. Governos e etc. Então, ou seja, esse é o conceito, o contexto que tem dentro da estruturação de um Living Lab. Nós estamos fazendo isso aqui no Espírito Santo, entre a UFES, o IFES, desde 2008, 2009. Já se faz isso. Porém, a gente nunca conseguiu dar uma acelerada nisso, né? Somente agora, de 2019 para cá, por exemplo, quando o Jadir foi secretário de Ciência e Tecnologia, eu era o diretor-presidente da FAPES,
nós fizemos inúmeras tentativas de colocar isso para frente. Fizemos, inclusive, um evento trazendo pessoas, um evento internacional, trazendo pessoas, e não conseguimos sensibilizar as instituições acadêmicas, não conseguimos sensibilizar as empresas e nem os governos. Ou seja, erro nosso, né? Nós fizemos a coisa da forma errada, na hora errada. Hoje, a gente trabalha com isso, né, bem organizado. Então, isso aqui é um exemplo de como funciona o Living Lab. Essa foto é da rede europeia dos Living Labs, está ali o direito autoral deles, tá certo? Né, que não é minha, onde você tem todo mundo no mesmo ambiente, discutindo as coisas que interessam. Alguns exemplos que tem pelo mundo, que não são os únicos, mas são os que eu mais gosto de revisitar, porque eu já fui nesses lugares pelo menos umas 3 ou 4 vezes. A Barcelona. A cidade de Barcelona, não sei se alguém já teve oportunidade de visitar aqui a cidade de Barcelona, um ambiente de inovação, é um grande Living Lab da maior agitação que eu conheço no mundo. Tá? Então tem lá, eles fizeram, né, o que deu visibilidade para eles, um método de gerenciamento de coleta de lixo, um mecanismo de iluminação inteligente e equipamentos para monitoramento e carregamento de carros elétricos. Hoje tem muito mais do que isso, mas o que deu origem a esse sucesso foram esses projetos. Um outro exemplo muito importante, que é a região norte de Portugal, que é lá em Matosinhos, né? Portugal é fácil porque é pequeno, então você está em Matosinhos, está do lado da Universidade do Porto, está do lado da Universidade de Aveiro, tá certo? Né? Então fica fácil você fazer essa relação. Eu botei em negrito porque foi o primeiro projeto que eu tenho conhecimento de estruturar um bairro com carbono zero. Tá certo? Então esse foi o projeto. Ou seja, a cidade, a partir daí a cidade se abriu para testes de tecnologias da área de mobilidade, energia, construção civil e arquitetura. E é um palco, como eu falei, de cocriação e inovação aberta. Então se observa que elas envolvem todas as áreas que a gente pode imaginar de tecnologia, para levar benefício para as pessoas. O outro exemplo, que também é muito famoso, que vale a pena visitar, é Florianópolis. Em 2018, eles criaram em Florianópolis a rede de inovação de Florianópolis. É um projeto que foi capitaneado pela ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e a Associação Comercial e Industrial, né? Então aqui tem alguns exemplos do que eles fazem. Por isso, é por conta desses 3 exemplos, Peter, que eu venho conversando com você e falando que, na minha visão, a cidade da inovação precisa se transformar, poderia se transformar nesse grande ator de articulação, a partir de um projeto estruturante que pudesse levar o nosso estado, que é um estado pequeno, a um grande avanço e a grandes transformações. Aqui tem alguns Living Labs para consultas, para vocês fazerem consultas, né? Esse penúltimo link, ele é um artigo que foi publicado pela Unesp em 2010, já falando das experiências no Brasil, e lá o Espírito Santo é citado, tá certo? Como um articulador desse processo aqui. E aqui tem o site da cidade de Florianópolis, onde eles criaram um laboratório de inovação urbano focado na rede 5G. Por que a rede 5G? Porque a rede 5G, ela tem uma característica de você poder estruturar uma rede privada, não uma rede de cobertura de celular global como nós temos hoje. Então, por exemplo, nós podemos chegar num bairro, pegar o IFES da Serra, lá no bairro de Terra Vermelha não,
perto de Manguinhos ali. Você pode pegar uma comunidade da região, por exemplo, lá em Vila Velha é Terra Vermelha. E você pode criar, Felrosa, você pode chegar no Felrosa na Serra ou Terra Vermelha em Vila Velha e criar uma estrutura de rede privada 5G para arrumar a situação daquela região, em termos de educação, segurança, saúde, etc, etc. Então é isso que eu queria trazer de provocação, né, para verificar aqui, né, com vocês como que a gente pode trabalhar junto numa empreitada dessa. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Pessoal, eu vou depois enviar as suas apresentações para o nosso grupo. Vai lá, vai lá. E para aqueles que estão interessados nessa discussão, eu esqueci de botar uma foto da capa do livro, tá certo? Então eu trouxe o livro. Vou tirar uma foto. Tá? O Tiago vai tirar uma foto para a gente colocar. Esse livro é o livro que eu diria que deve ser de leitura obrigatória para quem está nessa área aqui, tá certo? É How Big Things Get Done, tá certo? Em uma tradução mais geral é como se fazem as grandes coisas, tá certo? Ou seja, as grandes coisas não caem do céu. As grandes coisas não caem do céu. E esse é um livro que, essa edição é de 2023, está bem atualizado. Tem uma foto na mesa, Tiago, para a gente passar para o pessoal. Então, assim, é uma sugestão de leitura que eu trago. Tem sido muito útil aí no meu aprendizado e nas minhas conversas.